Muito bem. A nossa proposta, então, é de fazer esta sequência de pequena catequese com conteúdos a partir do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, apresentado ou promulgado pelo Papa Bento XVI, né? Então, nós vamos seguindo a cada dia, a cada programa, também, os tópicos concernentes a cada capítulo numa certa sequência. Acho que o ponto de partida já é esta questão que o catecismo, esse compêndio, apresenta antes do primeiro capítulo, não é? Quando propõe a pergunta: qual é o desígnio de Deus para o homem? Essa é uma pergunta importante, porque nós que estamos aqui, nesse mundo de dificuldades, quando falamos em Deus, parece uma realidade que escapa à concretude do nosso dia a dia, né? Deus está lá no céu, Deus é um ser invisível, a gente não ouve a voz dele, né? Mas nos criou a sua imagem e semelhança. E qual é então o desígnio de Deus para o homem? Ponto de partida. Se compreendemos que Deus, que tudo criou, tem um desígnio para o ser humano, daí nós vamos encontrar o caminho para aumentar a nossa intimidade com Ele, nosso entendimento, nosso conhecimento, né? E apresentando essa proposição de qual seja o desígnio de Deus, o catecismo diz assim: Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, por um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Deixa-me deter aqui já numa coisa importante aqui, quando define Deus. Deus infinitamente perfeito. Isso é um ponto importante. Só Deus é perfeito e é perfeito de modo infinito. Ou seja, não tem limite a perfeição de Deus. É uma perfeição, é a perfeição da perfeição. Eu estou acentuando isso pelo seguinte: porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, não iguais a Deus. E é importante fazer essa distinção. Ser imagem e semelhança, ser semelhante, significa ser feito com características parecidas com a de Deus, mas não somos iguais a Deus. E aqui a noção de não igualdade significa que nós somos substancialmente distintos. Ao longo do catecismo a gente vai falar muitas vezes disto, né? Sobre essa distinção substancial. O que significa isso? Só Deus tem substância de Deus e nós temos substância de criatura. Nós não somos deuses. Lembra o pecado de origem? Querer ser como Deus. É isso. Essa é a dinâmica recorrente do homem que faz com que ele patine na queda. O homem caiu, está em estado de decadência e continua patinando, escorregando na queda. Por quê? Porque tende a pensar-se, ou objetivamente, e às vezes subjetivamente, inconscientemente ou subconscientemente, como se fosse um Deus, ou como se fosse igual a Deus. E há quem pensa que é maior que Deus, né? Mas não, a nossa distinção para Deus é substancial, ou seja, só Deus tem natureza divina, substância divina. O que significa isso? Qual é a diferença substancial entre a substância e a natureza divina e a nossa? É fácil de explicar aqui. A substância divina é uma substância eterna. E o que significa isto? Eterno é o que não tem princípio e não tem fim. Eterno é isto, não tem princípio, não tem fim. Nós somos criaturas. A nossa substância, a nossa condição, a nossa natureza, ela é, a nossa de homens, ela é dupla.
nós temos uma alma espiritual e um corpo material. Ambas têm um princípio. E uma delas tem um fim provisório e a outra não tem um fim. Nós temos corpo e alma. O nosso corpo, ele tem um princípio. Ele começa quando acontece lá, juntam-se os gametas, né, do nosso papai com a mamãe. Ali é o nosso princípio. Ali começa a nossa existência com o corpo material. Começa com um grupo de células que vai se multiplicando, se desenvolvendo. Esse é o nosso princípio ali, princípio material. Então, nós não somos existentes desde sempre. Nós passamos a existir a partir de um determinado momento. Ali é o nosso princípio material. A nossa alma é espiritual, é imortal, mas ela tem princípio, ela não tem fim. Ela tem princípio. Depois que se separa do corpo, quando o corpo nós morremos, a alma tem 3 destinos. Essa é a nossa fé, católica, apostólica, né? Ou ela primeiro é apresentada em juízo, no juízo divino. Depois, ela segue para o céu, ou ela vai completar aquela consciência esse aperfeiçoamento de acolher Deus como único, como Senhor, como soberano, como Criador, né? E vai se submeter como simples criatura na alegria eterna, naquela medida em que Deus destina a cada um na eternidade. E aí vai, né, esse aprimoramento é através de um processo de purgação, pelas vezes que nós negligenciamos esse aprendizado aqui na vida presente, né? Ou ela vai, e aí Deus nos livre disso, para a danação eterna, que é o quê? Uma separação permanente de Deus. Pela eternidade não vai ter mais acesso ao divino Criador, à bondade divina, à felicidade eterna, etc, etc, etc. Né? Aí é esse suplício eterno. Importante dizer que é uma escolha. É uma escolha do mal, ou seja, nós temos esse tempo presente, na vida presente, para aquilatar as nossas escolhas. A gente pode aprimorar na escolha do bem ou na escolha do mal, não é? Quem escolhe crescer durante essa vida no bem, né, talvez não consiga suficientemente fazer essa escolha a ponto de ganhar ou merecer a salvação de imediato, mas fez uma escolha que agora precisa ser aperfeiçoada. Vai purificar depois, não é? E quem faz também uma escolha consistente, permanente, sem revisões, sem correções, sem retificações, só no rumo do mal, no caminho do mal, bom, fez a sua escolha, né? A misericórdia infinita de Deus, aproveitando para dizer aqui, costumo dizer sempre, né? Não vai obrigar ninguém a ficar no céu, né? Deus não vai fazer isto, acorrentar ninguém, manter alguém algemado no céu. Deus é bom, sua misericórdia é infinita, Ele vai nos manter no céu, mesmo que alguém livremente, conscientemente, não se estruturou dessa forma, não quis, né? Fez escolhas ruins, sem se redimir, sem se rever, né? Não pode. Né? Bom, mas estou dizendo isso por quê? Para diferenciar, então, a natureza, a distinção entre a natureza divina e a natureza humana nossa. A distinção essencial é esta, né? Deus é eterno, não tem princípio, não tem fim. Nós temos um princípio para a vida no corpo e um princípio da alma. Quando nós somos concebidos, ensina a igreja, desde sempre, que Deus também cria a nossa alma espiritual naquele momento. Disse antes que o corpo, o nosso corpo, ele tem um fim transitório. Nós morremos em perspectiva da ressurreição depois. Então é transitório, não é definitivo. Mas há um fim para o corpo neste mundo, né? E a alma não. A alma
quando ocorre este fim, esta já é apresentada a Deus, a alma é imortal. Ela não tem fim, mas ela tem início. Essa, então, portanto, é uma diferença importante e substancial entre a natureza divina e a nossa natureza de criatura, a nossa natureza humana, né? Então, por isso que o texto diz Deus infinitamente perfeito. Essa é a perfeição infinita de Deus. Não tem princípio, não tem fim, né? Ele não está sujeito à ação do tempo, da história, do espaço, das dinâmicas. Não está sujeito. Ele é o sujeito causador, né? Não é o sujeito causado, nós somos o sujeito causado, né? Né? Bom, diz ainda em resposta a essa proposição o seguinte, o texto, na plenitude dos tempos, plenitude, né? Tem a ver com isto, plenitude dos tempos, ou seja, naquele tempo em que corresponde à exata vontade de Deus, que é perfeito, que é infinito, que não tem princípio, que não tem fim, né? Então, quando se cumpre a vontade de Deus, se tem aqui a plenitude do tempo. E a plenitude do tempo é que a vontade de Deus se cumpriu. Ele avisou que enviou o Messias e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? A plenitude dos tempos. Ele está fazendo a máxima revelação. Segue o texto. Deus Pai enviou seu Filho como Redentor e Salvador dos homens, caídos no pecado. Isso que eu acabei de dizer, querer ser como Deus. E aqui, pela lógica, eu estou fazendo uma explicação mostrando a distinção, né, entre a natureza divina e a nossa natureza. A natureza de Deus, Criador, a substância incriada e que criou tudo, e a nossa substância criada e que não é criadora da realidade, né? Então, convocando-os para a sua igreja e tornando-os filhos adotivos para a obra do Espírito Santo e herdeiros da sua eterna bem-aventurança, né? Bom, com isso, a gente encerra esse primeiro bloco, né, que é útil para a catequese permanente das boas almas de Deus.